From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração. Deus os abençoe. Nós vamos continuar nesta programação a meditação em Romanos capítulo 8, hoje a partir do verso 5 até ao verso 17, que diz assim: Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês vivem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo, se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Que ao Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. E nós vimos, irmãos, que Paulo fala aqui em Romanos, do verso 5 até o verso 17 de Romanos 8, Paulo nos apresenta a liberdade da derrota e a ausência de qualquer obrigação para com a nossa velha natureza. Nós não temos mais obrigações, não devemos nada à nossa velha natureza. A nossa velha natureza, ela foi morta, ela foi crucificada. É por isso que Paulo fala que nós devemos mortificar. É uma palavra que Paulo utiliza aqui, que nós devemos mortificar os desejos da carne. E isso somente é possível não através da lei, mas através do Espírito Santo habitando em nós. E aí Paulo, ao longo dessa passagem, ele vai nos mostrando 3 níveis distintos de vida. E é isso que nós vamos ver agora nesta passagem de Romanos, capítulo 8, do verso 5 ao 17. Convido você a estar com a sua Bíblia aberta, com o seu caderno de anotações, e vamos ver então o primeiro nível
que o profeta não deixa de ser profeta, né? Paulo também era um profeta aos gentios. O primeiro nível que Paulo nos fala, primeiro nível dessa esfera de vida mais elevada, que ultrapassa a carne e abraça o espírito, a nova vida. Então, de Romanos, capítulo 8, do verso 5 ao verso 8, Paulo está falando da vida sem o espírito. Então ele fala da morte espiritual no verso 6, se você observar aí o versículo 6, pois a inclinação da carne é morte, mas a do espírito é vida e paz. Quando você não é salvo, embora você esteja vivo fisicamente, comendo, andando, olhando, está morto em termos espirituais. A inclinação da carne, ela é morte. E ela é uma morte espiritual, não uma morte natural. Seu ser interior, ele não responde às coisas de Deus. Mesmo que por fora demonstre ainda uma religiosidade, demonstre uma moralidade, mostra que parece ser algo, nós já vimos isso, a profundeza da hipocrisia, nós aprendemos com o profeta de Deus para esta era, que a profundeza da hipocrisia é você achar que é salvo quando não é. Então esta morte espiritual, ela acontece justamente quando você tem essa inclinação da carne que é morte, mas a do espírito é vida e paz. Com isso você tem a inimizade contra Deus, no verso 7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A velha natureza, ela gosta de se revoltar contra Deus. Ela se recusa a submeter às leis de Deus, da sua palavra. E essa rebeldia gera uma constante guerra com Deus, porque a carne quer fazer aquilo que é da carne. Mas o Espírito dentro de nós quer fazer as coisas do Espírito. Paulo nos falou muito claro no capítulo 7. Se você não ouviu, te convido a escutar o capítulo 7 da nossa programação. Capítulo 7 de Romanos. Porque essa rebelião do homem, da velha natureza, ela sempre vai estar em combate com Deus e com a sua palavra. No verso 8 nós vemos, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então isso é uma vida sem o Espírito. Então os que estão na carne não podem agradar a Deus. O indivíduo na carne vive para agradar a si mesmo. Ele tem um foco egocêntrico. Ele vive para agradar a si mesmo. Ele ignora a vontade de Deus. Ele ignora o que Deus está falando. Ele ignora o que Deus fala na sua palavra. Ele tem as suas próprias opiniões. Irmão, irmãs que me ouvem, o egoísmo é a raiz do pecado. Quando a pessoa prioriza os próprios desejos acima da obediência divina, isso é egoísmo. O egoísmo espiritual é quando a pessoa prioriza, isto é, coloca na frente, põe primeiro os seus próprios desejos e deixa de lado a obediência à palavra divina. Ela é egoísta. Eu vou namorar com um rapaz fora da mensagem. Eu vou, porque isso aí não tem problema. É meu desejo. Então ele está sendo egoísta. Ele está priorizando os próprios desejos acima da obediência divina. Então, neste primeiro nível, é o nível das pessoas sem o Espírito. Romanos 8, do 5 ao 8. Fala da morte espiritual, da inimizade com Deus e deste egocentrismo, vamos dizer assim, essa vida egoísta da pessoa em relação à vontade de Deus. E aí nós podemos citar vários exemplos, né? Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, eles desobedeceram à vontade de Deus. E quando eles desobedeceram à vontade de Deus, aquilo distanciou eles da vida espiritual. E eles foram mergulhados na morte espiritual, saíram da vida espiritual, eternidade, paz, gozo, para entrar então na morte espiritual. Caim e Abel, a oferta de Caim foi fruto do trabalho da carne. O profeta de Deus para esta era nos deixou isso bem claro.
O sacrifício de Caim era mais bonito, era mais belo, era mais preparado. Lembrando que é religioso. Isso aqui está falando de religião. Não está falando da pessoa lá no mundo, não. Está falando daqueles que professam ser cristãos, cristãs, mas que na verdade estão mortos espiritualmente. Então a oferta de Caim foi um fruto do trabalho da carne e ela foi rejeitada por Deus. Agora a oferta de Abel, ela foi fruto do trabalho do Espírito e ela foi oferecida por revelação. Ah, como é maravilhosa a palavra de Deus. Nós também temos o exemplo do fariseu e do publicano. Na parábola de Jesus, que ele fala sobre o fariseu e o publicano, o fariseu, em sua própria justiça, ele se exaltava a si mesmo, enquanto o publicano, ele reconhecia sua miséria e ele sabia que tudo dependia de Deus, que apesar dele ser um miserável, de não ser nada, ele encontrou graça aos olhos de Deus. Nunca o egoísmo e a arrogância espiritual leva a pessoa a uma posição com Deus. Pelo contrário, Deus rebate esse tipo de espírito. Depois Paulo passa a nos falar, do verso 9 ao verso 11, sobre as pessoas que são guiadas pelo Espírito. Então, primeiro, são aquelas pessoas sem o Espírito. E agora, do verso 9 até o verso 11, nós vamos ver as pessoas guiadas pelo Espírito. E aí Paulo diz assim no verso 9, você acompanha aí na sua Bíblia, vocês, porém, não estão na carne. Veja, vocês, porém, aqueles estavam na carne, sem o Espírito. Agora ele diz, vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. O cristão recebe o Espírito de Deus em seu interior. Deus concede uma vida espiritual interior. A mudança é por dentro, dos desejos, da vontade. Ainda que há uma luta contra a carne, ainda que há uma luta contra a velha natureza, mas houve uma transformação por dentro. Você não tem mais a natureza, a velha natureza. E no verso 13, Paulo diz assim, verso 13 de Romanos 8, ele nos diz, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Através da fé em Cristo, a velha natureza ela foi crucificada. E ela não tem, o poder dela está anulado sobre o crente, porque agora o crente ele tem a vida de Cristo no seu interior. No seu interior. E ainda falando no verso 13, a vida no Espírito, eles são guiados pelo Espírito. Os crentes são guiados para a vida eterna e para agradar a Deus. Veja aí na segunda parte, ó. Mas, verso 13, né? Versículo 13, segunda parte. Mas se pelo Espírito mortificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Noé, ele obedeceu à voz de Deus. Noé construiu a arca e encontrou a salvação no dilúvio. Abraão, pela fé, meus irmãos, Abraão deixou sua terra natal e peregrinou em obediência à promessa divina. Ele foi guiado por Deus. Davi, apesar dos seus erros, Davi se arrependia e buscava a Deus com um coração sincero. Então, o crente guiado pelo Espírito, ele sempre vai buscar a Deus com um coração sincero, com uma natureza transformada, mesmo apesar dos seus erros. Mas sempre ele vai dar mais valor ao que a voz de Deus está dizendo. E o último ponto, o último nível que Paulo nos fala é o nível de filhos de Deus. Ah, isso é muito gostoso, que vai do verso 12 até o verso 17. No verso 14 diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados por Deus são filhos de Deus. Os crentes não estão sobre a condenação da lei, crente verdadeiro, mas livres para viver pela graça de Deus. Vamos ver o verso 17, estamos terminando já, verso 17.
E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, para que também com ele sejamos glorificados. Oh, que coisa boa! Como filhos de Deus, nós temos a herança eterna. Nós somos herdeiros da glória eterna juntamente com Cristo. E no verso 15, diz assim, versículo 15, veja aí comigo, porque vocês não receberam espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Nós temos comunhão com Deus. O Espírito Santo nos permite ter uma relação íntima com Deus, clamando, chamando Abba, Pai. Assim como os apóstolos, eles foram transformados pelo Espírito Santo. Os apóstolos pregaram o evangelho com ousadia porque o Espírito Santo, que é o próprio Deus, estava dentro deles. Que nós possamos também, irmãos, ter isso dentro dos nossos corações. Nós somos chamados para viver não segundo a velha natureza, mas a nova natureza em Cristo Jesus. Porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.